Lembrança de nossas atividades rápida, porque tem em todo o vídeo tem ela, né? Essa abertura. Então, segunda-feira, Evangelho no Lar, às 20 horas. Segunda-feira, às 20 horas, é a distância. É para se fazer o acompanhamento, a leitura de uma parte dos ensinamentos de Jesus em casa mesmo. Terça-feira, nós temos duas atividades. A primeira é presencial, às 19h30, é o Evangelho presencial. E a segunda, às 20h30, é a irradiação. Deve ser feita à distância também, tá? É melhor, não vale a pena se deslocar. É muito rápido o trabalho. Sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós temos palestra no YouTube. Inclusive, a palestra que nós colocamos agora, nessa sexta-feira passada, é sobre o medo. Porque nós falamos no sábado passado sobre o medo, né? Então, o que é que as forças negativas mais utilizam, se alimentam? Medo, raiva, ódio, não é isso? Então, estamos trabalhando o medo. Na palestra vamos falando sobre o que é o medo, como trabalhar o medo, de onde vem o medo, quais os tipos de medo, tá? Ajuda-nos bastante a não fazermos parte dos que alimentam, digamos assim, as sombras ou o negativo do ser humano. Vale muito a pena assistir, ouvir, né? E sábado temos a Reforma Íntima, que é feito simultaneamente à distância e presencial, das 15 às 17 horas. Vamos tentar manter as discussões e tudo após a leitura e o debate da lição. Vamos ver se a gente vai conseguir. A lição de hoje é a de número 120, título Zelo Próprio. Segundo João, ou a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Comentário de Emmanuel. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E, quando a criança toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, o que não requer de nossa dedicação ao espírito com seus valores eternos? É uma pergunta. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifique-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então agora nós vamos ler e vamos comentando. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Ele está mostrando que a natureza física, essa natureza material, esse mundo material que nós vivemos,
quando nós percebemos ele, a grandeza, quando comparamos ele com a grandeza espiritual, realmente fica faltando muitas expressões. Mas nem por isso a gente pode negligenciar a natureza material. A gente sabe que a natureza espiritual é muito mais ampla, praticamente infinita, quanto a natureza material é bem restrita, mais simples, né? Só que ele fala-nos que essa grandeza material, ela ainda nos proporciona um vasto repositório de lições, ou seja, mesmo que ela é bem menos, né, expressiva, ela não deve ser ignorada. A natureza material nos dá lições de vida espiritual também. E ele vai mostrar como isso é feito. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, reencarna, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Então, o corpo que recebemos para reencarnar na terra é um santuário verdadeiro, o nosso corpo. Os órgãos e os sentidos são suas potências. Todo o nosso órgão, todos os nossos sentidos, todo o nosso corpo é a potência por onde se expressa o espírito que está encarnado, controlando aquele corpo. Porque o espírito é invisível. Então, ele está se manifestando através do nosso corpo. Teu espírito está incorporado. Agora sim a palavra real, incorporado. Porque espírito nenhum incorpora no médium. Mas o espírito do médium está incorporado no corpo do médium. E cada um de nós temos um espírito incorporado no nosso corpo. Aí essa palavra realmente ela tem um uso adequado. Tá? Quando o espírito que nós dizemos está incorporado no médium, ele está em sintonia com o médium. Não incorporado. O espírito que incorpora no corpo, em um corpo, é o dono do corpo. É o espírito dono do corpo. Que já nasceu, que foi formado, criado ali em o corpo, enquanto o corpo foi criado célula a célula, o espírito foi se adaptando energeticamente, célula a célula do corpo. Por isso sofre intensa influência. Mas, semelhante tabernáculo, que é o nosso corpo, não se ergueria sem as dedicações maternas, óbvio, sem o berço materno, sem a matriz materna, né? Não seria possível trazer um corpo, não vou dizer nem trazer, trabalhar um corpo para ser o recipiente de um espírito, porque o útero da mulher, eu diria que, vamos pensar assim, ele é uma máquina que produz corpos físicos. Então, da carne vem a carne, e o espírito vem de Deus. Então, ventre algum produz espíritos, produz corpos. E então ele trabalha através do sangue, da mamãe, da alimentação, da respiração. Do corpo da mamãe vai sair dali, né, um outro corpinho. Mas o espírito que vai habitar aquele corpinho veio de Deus. Só Deus cria espíritos. Tá? Agora, aquele espírito que vai habitar aquele corpinho, muitas vezes já foi criado há milhões e milhões de anos. É mais uma reencarnação. Não que ele tenha sido criado por Deus naquele instante da criança. O corpo, sim, da criança. O espírito, não. E ele fala que esse corpo é um tabernáculo e não existiria ele se não fosse as dedicações maternas. Quando a criatura toma conta de si, quando ela cresce, o bebê, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne, do corpo, em que se manifesta. São os cuidados higiênicos nossos, e todos eles, né? Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, da mão, dos ouvidos,
É natural. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Está perguntando. Excrescências e sujidades trarão veneno à vida, ou seja, vai ser contaminado por bactérias, fungos, etc. E pode dar cabo à vida física do corpo, nunca a vida espiritual. Vida espiritual, o espírito não morre, ele apenas desencarna. Perde-se a carne, desenlaça da carne, por isso que é desencarna. Se o quadro fisiológico passageiro e mortal, quer dizer, se isso que nós estamos falando é algo passageiro e mortal, exige tudo isso que não requer, está fazendo uma pergunta, que não requer de nossa dedicação, o espírito com seus valores eternos. Então imagine o que é que nós não temos que fazer para cuidar, preservar o nosso espírito eterno. Mas hoje nós cuidamos mais do corpo físico do que do nosso espírito. Só que nós estamos equivocados, estamos invertidos. Deveríamos cuidar ainda mais do nosso espírito do que do nosso corpo físico. Tá? O corpo físico, ele tem sim um valor para o espírito muito importante, ele é um templo. Mas em prioridade é o espírito. Por quê? Porque quando eu desencarno, o corpo físico morre, ele fica aqui, ele vai ser enterrado, ele decompõe. Agora, o corpo espiritual eu preservo depois da minha morte. Então, se eu não tratar algo que está me atacando, me abatendo, me contaminando espiritualmente, eu vou continuar com isso após a morte. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Aqui é um chamado para todos nós. Se em algum momento eu já recebi alguma luz, se em algum momento, qual pouquinho de luz tenha sido, luz aqui é conhecimento, ele fala, cuida, desvela-te em não perdê-la. Cuida para você não a perder, para não esquecer, para não perder a credibilidade que você tinha nesse conhecimento que você adquiriu. E mais ainda ele diz, intensifique-a em ti mesmo, ou seja, promova algo que a desenvolva, coloque-a cada vez mais para fora, explore mais essa luz, pesquise mais a fundo nesse pouco conhecimento que você tem. Não acomoda não, está dizendo. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Quando nós estamos sendo constantemente atacados por ideias negativas, pensamentos derrotistas, pessimistas, medo, raiva, ódio, inveja, ciúme, sentimentos contrários à nossa evolução, é sempre bom lembrar que precisamos lavar os nossos pensamentos. Parar de pensar, ninguém consegue. Até com anestesia geral nós sonhamos. Até dormindo nós sonhamos. Acordado, dormindo, parado, andando, fazendo algo ou nada, estamos pensando. O sonho é um pensamento, então nós nunca paramos de pensar. Daí, ele está falando assim, lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Aí é onde nós recomendamos uma lição saudável, positiva, uma lição sobre os ensinamentos de Jesus, uma história edificante na sua vida. É desta maneira que você trabalha o pensamento, substituindo por outros pensamentos. Você substitui um pensamento negativo, derrotista, pessimista, raivoso, seja o que for, por um pensamento otimista, bondoso, calmo. É a única forma, tá? Corrige, agora ele vai falar para os teus sentimentos. Corrige o teu sentimento, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Então nós
aqui ele está falando da emoção. Se eu estou sentindo que estou sendo atacado no meu campo emotivo, se é na minha emoção que as coisas estão acontecendo, então está na hora de eu pensar no seguinte: o que eu faço? Coloque-as, renova-as, repense, replaneje os seus sentimentos em direção mais alta. Busque, ele quer dizer, busque sentir mais sentimentos nobres: amor, paz, equilíbrio, entendimento, compaixão, perdão, compreensão. É isso que ele está dizendo. Então, eu tenho duas coisas para trabalhar em mim constantemente: pensamento e sentimento. Pensamento, eu começo agora a pensar, ler, assistir, conversar, procurar falar e pensar coisas boas, coisas instrutivas para mim. Sentimentos, não adianta eu trabalhar só o pensamento, eu também vou ter que trabalhar os sentimentos, porque os sentimentos precisam agora estar mais alinhados com mais propostas benéficas, edificantes, evolutivas. E ele não faz sozinho, quem faz é o dono desse sentimento, é o espírito que tem que buscar determinar. Não é simples, não basta simplesmente querer, tem que exercitar. É natural que quando eu estou exercitando, eu falo, agora eu vou pensar em algo, vou sentir algo mais positivo. Daqui a pouco eu já estou sentindo raiva. Volto novamente a recolocar a minha proposta. Vou sentir algo positivo. De novo, já estou ficando nervoso. Volto novamente. É um exercício de amor. O amor é um exercício constante. Tá certo? Ele não vem do nada, ele tem que ser praticado. Não te cristalizes. Então, não te acomodes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio. Olha, você pode até parar de trabalhar se você quiser para os outros, mas nunca deixe de trabalhar para a tua própria evolução. Nunca. Em hipótese alguma. O único beneficiado é você. Eu não vou dizer o único, mas o mais beneficiado. Porque os que estão à sua volta também serão. Porque você, evoluindo, vai ter novas atitudes, novos comportamentos, novas palavras a deixar a eles. Então, ele está dizendo assim, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis, é verdade, que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Esses micróbios, olha, existem larvas espirituais, existem. Bezerra de Menezes fala disso, Divaldo Franco fala disso, existe isso no mundo espiritual, são as energias criadas por um ambiente, né, onde existe muita raiva, muito ódio, muito sofrimento. Por exemplo, os campos de guerra, onde está havendo a guerra. Então, aquelas larvas, aquela energia vai ficando tão densa que vão tomando formas de pequenas larvas. Essas larvas, quando conseguem se instalar em um hospedeiro, em um protozoário ou em uma estrutura, ela se transforma em uma virose. E é onde surge as grandes doenças no nosso planeta. Muitos vêm criado pela nossa própria mente, pelo ódio, pela raiva nossa. Então ele está dizendo, tem esses, mas ele não está falando aqui só desses micróbios, ele está falando também que existem micróbios intangíveis, que é aqueles que perturbam as nossas emoções. Como ele está fazendo uma comparação, ele está dando sempre esse sentido figurado. Mas existem emoções que nos perturbam, sentimentos que nos perturbam e pensamentos que nos perturbam. Então, se nós acomodarmos na falta de asepsia de nossa alma, com certeza nós vamos adoecer. Não tem para onde caminhar. Imagine que um ser humano dissesse hoje, ele foi no médico, está recebendo todo o exame dele, está com toda a saúde
física dele está ótima. Tá bom. Ele não tem problema nenhum detectável na medicina humana. Então ele diz assim, bom, já que eu estou tudo bem, vou parar de tomar banho, parar de escovar dente, parar da minha higiene pessoal. Então ele vai adoecer. Nós também. Não tem um momento para você dizer que não precisa mais cuidar da sua parte espiritual. Quando a gente fala da sua espiritualidade, estamos falando da tua cabeça, da tua mente, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas atitudes, das tuas palavras. Isso você tem que ficar em vigília o tempo todo. Não tem como. Senão volta a adoecer. É isso que ele está dizendo aqui. E quando nós somos atacados, dependendo da gravidade, nós poderemos ficar séculos e séculos paralisados, acreditando em teorias que não têm pé nem cabeça, que não têm sentido, que não proporcionam o nosso progresso, que não proporcionam a nossa evolução, que não proporcionam a nossa reforma íntima. Ficamos paralisados. Continuamos vivendo uma vida material. E aí eu digo assim, a parte vegetal, animal, material, você vai continuar vivendo até morrer. Mas você pode ficar paralisado na sua evolução. E aí você pode reencarnar e continuar paralisado, porque se você ainda se cristalizar nas suas ideias. Então, até o conhecimento do Cristo não é paralítico, não é estático, ele é dinâmico, ele evolui. A partir que os novos acontecimentos surgem no mundo, na vida, na sua vida, no mundo aqui fora, nós vamos percebendo que o conhecimento e a profundidade dos ensinamentos de Jesus vão clareando, vão chegando e dando novos banhos de visões, de compreensões do texto, de traduções. Isso é natural. Religião, que é quando eu falo religião, é um conjunto de conhecimento, cristalizadas, paradas, elas tendem a desaparecer. E vai cristalizando milhares de mentes, seus seguidores, as emoções, os sentimentos, as palavras e as atitudes. Se nos dá trabalho cuidar de um corpo que morre e é temporário, imagine o trabalho que nos dá cuidar do nosso espírito. Alguns vão dizer, mas eu não sinto trabalho nenhum. É porque não está cuidando, não está atento, porque dá muito mais trabalho. E precisamos cuidar.